Seu programa Vida e Saúde está começando agora. Quero te agradecer pela companhia. Quero convidar você para ficar à vontade, para se atentar, porque a partir de agora nós vamos, em uma hora aqui, trazer dicas, informações preciosas que podem transformar a sua vida. Olha, no programa de hoje nós vamos trazer exercícios, vamos conversar sobre exercícios que melhoram a postura. Presta atenção, se você tem dor nas costas, esse programa é para você. Hoje ainda tem No Seu Ritmo aqui com Tânia Santos para você se exercitar do jeitinho que você pode por aí, mas vamos juntos. E a receita do programa tá por conta do nosso repolho assado que eu te mostro já já. Agora é hora de reflexão e eu trago aqui a meditação em tua presença, a meditação da mulher de 2023. Hoje, 17 de abril, traz o texto de Mateus 6,33. Olha só o que diz esse texto. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós queremos alcançar muitos benefícios, queremos o bem para a nossa família, para os nossos filhos, mas a palavra de Deus está recomendando aqui que a gente busque primeiro aquilo que é eterno. E as outras coisas vão ser acomodadas, vão ser, de alguma maneira, nós receberemos, porque Deus não falha. Ele vai acrescentar a nossa vida se nós colocamos aquilo que é em primeiro lugar, primeiro. É Vida e Saúde começando na sua tela, fica com a gente, eu vou ali e volto já, vamos falar sobre exercícios para postura, é para você. Tá na hora do nosso Vida e Saúde, vem pra cá, sobe o som dessa TV, sobe o som desse aparelho, porque nós vamos tratar aqui de problemas, de dores nas costas, mas a gente não vai falar só do problema, nós queremos atacar, nós queremos resolver esse problema. Segundo a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna, lombar principalmente. Você está nessa estatística? Você sente dor, você de repente está aí sem poder trabalhar por causa dessa sua dor? Então, vem pra cá. Dr. Fábio Boldrini está com a gente hoje. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado, o prazer é meu. Você sabe que você vem aqui falar de dor, falar de solução. Eu gosto da sua participação porque você ajuda a gente a olhar para casos aparentemente impossíveis e dá jeito. Tem que dar. Doutor Fábio, é o seguinte, eu quero a participação da galera de casa contando pra gente, eu estou trazendo você aqui para essa pergunta porque você vai ajudar a gente a responder. Você de casa sofre de dor na coluna? Conta pra gente qual é o seu problema maior aí de dor na coluna, enviando sua ou até sua dúvida aqui com relação a esse assunto. Nosso número está aberto para você, o WhatsApp é 12 98266 0004. Dá para usar o QR Code aqui na sua tela também. Você vai ser levado ao nosso contato de WhatsApp e é só disparar a sua dúvida e contar pra gente se você sofre de dor na coluna. Doutor Fábio, vamos pensar aqui que postura é uma coisa que a gente não pensa muito quando tá com dor na coluna. A gente pensa que pode ter sido um mau jeito ou alguma atividade que a gente fez sem pensar muito, que deu aquele estalo e depois acabou, a vida nunca mais foi a mesma. Mas postura tem muito a ver com essas lesões que a gente acha que vieram do nada. Sim, Teru, a postura ela realmente influencia nos quadros de dor. Não dá para associar tudo que eu tenho de dor na coluna com a postura, mas de fato a postura ela pode aumentar a sobrecarga na sua coluna e trazer alguns desconfortos, desde a região cervical até a região lombar. Tá. E muitas vezes isso acontece, essa alteração de postura, não ter uma boa postura acontece porque a gente não tem força. Então são duas coisas principais. A consciência corporal, quando a gente fala de consciência, é a percepção que a gente tem quanto à nossa postura, se eu me percebo alinhado ou desalinhado, e muitas vezes a gente não percebe. E segundo é a questão de força muscular. Muitas vezes a gente negligencia isso
e acha que a postura não sofre com isso, mas na verdade ela sofre. Agora, você falou de força. Força, quando a gente pensa numa pessoa jovem, normalmente é uma pessoa que está mais fortalecida, né? Só que a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens tendo também problemas de coluna. Como é que é esse fortalecimento muscular? Ele é intencional, ele precisa ser intencional? A partir de que idade a gente precisa pensar nesse fortalecimento? E o que seria realmente o fortalecimento? O fortalecimento, muitas pessoas acham que é só a academia em si, talvez, né? Equipamentos, máquinas, e na verdade não é isso. A gente tem inúmeras formas de fazer o fortalecimento. Existe, por exemplo, o próprio Pilates é um exercício, é um método muito legal para ter força da musculatura do tronco, né, que auxilia na postura. O RPG-RNP, que é uma técnica da fisioterapia específica para isso. O exercício de academia também é importante. Eu tenho até pessoas que a gente conhece que depois que começou a treinar na academia melhorou a postura. Por quê? Porque o músculo que estava dormindo agora acordou e agora ele consegue sustentar a postura melhor. Então, e à medida que a gente vai envelhecendo, realmente essa musculatura ela vai ficando um pouco mais acomodada, né? Sem dúvida. A pessoa que não faz nenhum tipo de exercício físico, a gente percebe que ela está mais prostradinha. Nem que ela não seja corcunda, mas ela vai ficar mais... Há uma tendência natural, porque a força da gravidade empurra a gente para baixo e eu tenho que brigar com ela. E à medida que a gente vai perdendo essa força, a gente vai deixando com que a gravidade coloque a gente mais para baixo e isso acaba trazendo para a gente uma alteração postural. Por isso que o fortalecimento, e não é com muito peso nada disso, mas o fortalecimento específico para a coluna faz muito sentido para uma boa postura e para não ter dor nas costas. Tá. Agora, como é que os exercícios ajudam nesse fortalecimento? Eu preciso fazer exercício todos os dias para melhorar minha postura, para proteger essa coluna? Ou qual é a indicação hoje? Porque eu sei que isso muda de tempo em tempo, porque vocês vão fazendo estudos, né? Os pesquisadores vão sentindo a comunidade também reagindo. A gente tem dado da OMS, né? OMS que seja praticado pelos adultos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada. Ou então aqueles mais intensos, 75 a 100 minutos por semana. Só que daí seria tipo treinos tipo HIIT. De menor intensidade, né? Um menor volume. Na verdade, quando a gente fala de trabalho de postura e de músculo, ninguém ganha músculo treinando uma vez na semana. Não é possível isso acontecer. Então, assim como não mato minha fome comendo só uma vez por dia. Perfeito, é isso mesmo. Então, tem que ter uma frequência. Então, você tem que ter um estímulo, tem que ter o repouso para descansar essa musculatura, para ela ser novamente estimulada. Então, se a gente falar de alguém que é um sedentário, 2 vezes na semana já é muito melhor do que nenhuma. Mas 3 vezes na semana já é um estímulo suficiente para você conseguir manter isso por mais tempo. E com certeza ganhar força. Para a dona de casa assistindo a gente, ou para aquela pessoa que trabalha num serviço um pouco mais de movimento, tá? Não sei, de repente você trabalha aí com jardinagem, né? Carpe e tal. Essa pessoa já está se exercitando ou ela precisa de um estímulo a mais? Porque você falou que tem que ter estímulo. E uma dona de casa, a casa está um brinco, ela até tá no peso, com peso saudável, mas só aquele estímulo já protege? De jeito nenhum, porque aquele não é estímulo para recrutar a musculatura da forma que ela tem que ser recrutada para ganhar força. Eu preciso de uma posição específica para isso. E o que ela geralmente faz em casa extrapola o saudável. Por isso que muitos acabam tendo dor nas costas. Então a gente sempre conversa sobre manter o ambiente o mais controlado possível. Então o tamanho do cabo da vassoura ideal, o tempo que você faz aquela atividade tentar mudar, apoio de pé para minimizar um pouco de desconforto e criar um hábito de pelo menos uma vez por dia ou a cada 3 dia sim, dia não, ter exercício que envolva relaxamento, alongamento, força. Então, tirar os 30 minutinhos para cuidar da saúde, porque isso vai fazer diferença para no dia a dia. Até porque, doutor Fábio, a gente quando faz essa mudança de atividade, a gente muda aqui um pouquinho também, a gente dá uma respirada, pensa em outras coisas, né? Esquece um pouco a roupa que está no tanque, esquece um pouco as nossas atividades que ficam ali cobrando a gente e isso é salutar também. O treino, ele não é só pensando no aspecto músculo-esquelético, é no aspecto mental. Pessoas, você pode perceber, pessoas que fazem atividade física e que não fazem atividade física, levam o dia de uma forma diferente. Então, é importante que a gente inclua esse hábito de vida. Vamos dar uma olhada aqui, então, agora, doutor Fábio. O que acontece se a gente faz exercícios para postura? Eles vão aumentar a minha estabilidade. Traduz pra gente. Bom, a coluna ela precisa ser forte, ser flexível e estável.
Estável é, à medida que eu faço o movimento, ela permanece meio que com o eixo no lugar. Ela não sofre com sobrecarga. Então, o fortalecimento ajuda a manter a estabilidade da coluna, desse pilar que é importante. Tá? Olha, outro benefício aqui, gente, de se fazer exercícios para postura. Melhora a própria postura. Exatamente. Como eu disse, a ativação da musculatura é daqueles músculos que estão ainda adormecidos, que não são muito estimulados. À medida que eu consigo recrutar eles durante o exercício, eu começo a dar esse ânimo para o músculo e ele começa a contrair de uma forma ideal para a gente conseguir manter uma postura mais alinhada. Agora, todo mundo nasce com esse potencial de uma postura legal, doutor Fábio? Sim, e a postura legal, Teru, na verdade, é aquela que melhor se adapta para o seu biotipo. Então, quer dizer, eu tenho uma tendência, assim, uma curva um pouquinho maior aqui embaixo e talvez uma tendência aqui. Não adianta eu querer ficar forçando para trás, porque isso vai me trazer prejuízo. Perfeito, porque o seu biotipo talvez não favoreça esse tipo de postura. A gente precisa se adaptar. Na verdade, a postura ideal é aquela postura que ela é econômica, ou seja, chega no fim do dia e eu não estou desgastado ao extremo. É uma postura que não tenha sintoma, ou seja, o menos sintomático possível. É uma postura que eu consigo manter por boa parte do dia, mas que ela não me cause um desconforto severo no fim do dia. Isso é uma postura ideal, então não é a mais bonita. Legal. Ginastas, muitas vezes, têm dor nas costas. E eles têm, teoricamente, uma postura muito bonita. E pessoas com posturas que parecem fora do ideal, muitas vezes não têm dor nas costas. Mas porque treinam, fazem algum tipo de atividade. Interessante isso. Então, assim, existe um modelo ou algo que, assim, que eu possa buscar, mas é bem individual também. Exatamente. Existe uma simetria. Olha, se você ficar próximo deste jeito, a chance de ter sobrecarga é menor. Mas respeite o seu biotipo, as suas características e as coisas que você desenvolve. Vamos seguir aqui, gente, com benefícios de exercícios para postura. Olha aqui, esses exercícios vão promover o funcionamento do metabolismo. Sério? Sim, aumenta, porque tudo que você faz de exercício físico com carga, por exemplo, promove uma mudança metabólica, promove a aceleração do metabolismo. Né? Então, o próprio exercício físico com carga, o fortalecimento, ele é usado para perda de peso. Né? Então, facilita sim esse aumento de metabolismo, que é importante para as nossas funções orgânicas. Tá? Legal, legal, gente. Olha aqui, outro benefício, vem comigo. Cria massa muscular magra. É isso mesmo. Então, para ganhar força muscular, eu preciso contrair e colocar carga. Pode ser a carga da gravidade, pode ser um pezinho muito leve para quem está começando, mas para a gente conseguir adquirir massa muscular, eu preciso colocar carga, treinar. Então, o treino tem que ser resistido. Mas quando você fala de massa muscular aqui, você está querendo deixar todo mundo bombado? Não, pelo contrário. Porque a gente tem essa ideia de que, eu não quero isso para minha vida. Para a gente conseguir chegar num nível de hipertrofia, que é o aumento da massa muscular em grande volume, eu dependo de um estímulo constante, com volumes grandes de carga, que extrapolam o que a gente está conversando. É um fisiculturista, porque é o objetivo dele. Aqui não, é para a gente ser saudável. Então, pouca carga, mas tendo carga, é o suficiente para a gente manter o nível de massa muscular que a gente tem ou aumentar um pouco. E isso vai favorecer a postura e a própria dor. Ó, o doutor Fábio tá falando, ele tá brincando com a gente, né? Porque uma hora ele fala o seguinte, ó, você precisa de um estímulo maior do que o seu... comum, né? Sim. Mas também não pode ser um super estímulo, porque, inclusive, tem gente que treina e que tem dor. Sim, com certeza. Porque exagera. Muitas vezes extrapola a carga. A gente chama até isso, né? O nome fica meio esquisito, mas é controle de carga. Se eu tenho uma capacidade de pegar um halter de 10 quilos e hoje eu quero 15, eu posso até conseguir fazer o movimento, mas compensando demais e aumentando o risco de ter uma lesão. O que acontece com a fibra muscular, por exemplo? Porque a gente está falando de massa muscular magra, né? Então, se tem massa muscular magra, também tem massa muscular gorda, ou não? Não. Na verdade, quando a gente fala de massa muscular, o que a gente está dizendo é massa magra e massa gorda, e tem a ver com tecido adiposo. Tá. Então, a massa muscular em si é um músculo. E quando a gente fala da parte gorda, aí vem o tecido adiposo. Então, na verdade, ter esse equilíbrio, né? Então, a gente tem, por exemplo, todo mundo tem um percentual de gordura, mas a gente também tem um percentual de massa magra, o quanto de músculo eu tenho no corpo. Então, quando a gente faz o fortalecimento, o que teoricamente acontece eu começo a ter microlesões no músculo,
Só que isso é algo benéfico. Ok. Ele começa a ter uma lesão e aumentar o volume. Por isso que a gente fala de hipertrofia. Então, é a partir de uma pequena lesão que ele começa a crescer. Ele descreveu aqui o fortalecimento muscular. É assim mesmo. que a gente fortalece o músculo. Ele vai Exatamente. sofrer um pouquinho para fortalecer. Mas é um dano, teoricamente, que é aceitável e importante para que ele cresça. Mas se eu extrapolo isso, eu posso romper uma fibra. E aí você vê... Como é que eu sei o que é ideal? Porque você está falando aqui, então, de exercícios que a gente precisa ter um equilíbrio. Sim. Você tem, dentro de alguns testes durante os treinos, o educador físico mesmo pode fazer o treino de carga, aquele que se adapta melhor para você. Então, de acordo com o número de repetições que ele vai fazer e com a carga, ele fala, olha, esse é um número de séries de repetições com esse peso legal para você começar o treino. Legal. Ótimo. À medida que isso vai evoluindo, vai ficando mais fácil. E aí, esse feedback dado para o profissional, ele começa a falar assim, olha, vamos aumentar agora 2 quilos? Ok, então a gente vai aumentando de forma progressiva a carga. Então, não é isso de, eu vou treinar com essa hoje e amanhã outra. Não vai depender, então, do humor da Tânia aqui, quando ela falar para você, pega aí uma garrafinha, 2 garrafinhas, vamos fazer duas repetições. Não é da cabeça dela, não. Ela está pensando no seu desenvolvimento. Exatamente. E no próprio público, né? Claro. Olha essa interação que chegou, doutor Fábio. Quem está aí agora? A Soliane Bispo. Tem uma postura incorreta e sinto fortes dores na coluna. Recentemente fiz alguns exames de raio-x e ressonância, mas não deu nenhuma alteração. O que é? Pode ser que a musculatura dela está fraquinha e não vai dar em exames? Teru, isso é tão comum chegar pra gente, o paciente achar que o exame de imagem pode justificar o quadro de dor. 50% das pessoas que têm hérnia de disco, que tem, na verdade, dor na coluna e tem uma hérnia de disco, tem uma lesão de disco, essas pessoas às vezes não têm dor. Então, 50% delas que têm no exame não têm dor. Tá? Então, o exame em si não define, de fato, o porquê dói. Mas o que a gente entende hoje como dor na coluna? Um aspecto multifatorial. Então, exercício físico impacta, porque eu não tenho força, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho estabilidade. Extensão também. Então, isso tem relação com a mecânica da coluna, mas as questões comportamentais também. Então, pessoas que têm quadros de ansiedade, de depressão, que são mais fragilizadas emocionalmente, desencadeiam mais dor nas costas do que as pessoas que não têm. Então, é um aspecto mais geral. Então, às vezes, não é nem a postura que está gerando o quadro de dor. Muitas vezes tem outras coisas envolvendo que um profissional, então isso envolve médico, fisioterapeuta, educador físico, com certeza vai poder ajudar de uma forma um pouco mais complexa. Aí, Soliane, obrigada pela participação. Se você tem dor na coluna, conta pra gente usando o nosso WhatsApp. Eu passei aqui no comecinho da nossa conversa, mas também pode usar o QR Code aqui na tela. Prefere digitar? Então vai lá, 12 98266 0004. Doutor Fábio, a gente empacou aqui na criar massa muscular, porque esse é um termo da modinha, então é legal, achei muito legal você explicar, porque para a gente entender o que está acontecendo quando a gente está buscando esse fortalecimento. Agora, exercícios para postura têm mais benefícios, olha, proporcionam autonomia. Isso pensando em pacientes que estão mais fragilizados, né? Então, treino de força, que envolve inclusive postura, pode ajudar alguém que não consegue muitas vezes se alimentar sozinho. Alguém que não consegue se transferir da cama para sentado, de deitado para sentado. Então, o treino de força e postural mesmo estático é importante por isso. Ele gera autonomia para um grupo de pacientes que são fragilizados. Bacana, super bom, gente. E também para quem não quer chegar lá. Exatamente. Para quem não quer ficar com limitações. Sim. Opa, olha esse outro benefício, ajuda a aliviar as dores musculares. Se eu não sei se a minha dor é por... A Soliane falou, né? Não deu nada no exame. Mas se eu não sei e começo a fazer mesmo assim, pode ser que eu resolva. Pode ser que tenha uma melhora. Porque, na verdade, quando a gente faz o fortalecimento, a gente não está só fortalecendo o músculo em si. A gente está ajudando aquele segmento todo ter as características que eu preciso, que é a questão de flexibilidade, porque eu posso associar isso a um alongamento simples, a questão da estabilidade, como eu disse, a coluna é um pilar forte, ela precisa ser forte, mas ela não pode só ser forte, ela precisa ser estável, mas móvel. Então, todos os exercícios que envolve e que estão muitas vezes alinhados com a musculação, porque a musculação ou outros exercícios, por exemplo, o Pilates, que tem muito movimento, né? Tudo isso acaba, de certa forma, minimizando os quadros dolorosos. Então, a gente tem, os pacientes costumam relatar que após o exercício específico que a gente faz, a gente tem uma redução importante do quadro de dor. Chegou uma pergunta, antes de seguir aqui, vamos trazer para a tela?
A Ana está querendo saber, doutor, quem sente dores na coluna pode fazer caminhada e correr no parque? Ana, ótima pergunta. O que a gente sabe já de estudos é que o caminhar, a própria corrida, ela não impacta diretamente de uma forma negativa para o desconforto lombar. Então, eu costumo dizer para os pacientes que você precisa experimentar. Experimente fazer a caminhada. Eu tenho certeza que a caminhada não vai te trazer mais desconforto. Tá. Ou seja, vai começar a estimular esse paciente a ter um pouco mais de metabolismo, um pouco mais rápido, o músculo começar a acordar para daqui a pouco ela conseguir fazer um exercício específico de força, de coluna. Pegar gosto também. Exatamente. Agora, tem muita gente que começa a correr e aí começa a sentir dor na lombar. E porque tem estilos de corrida também, isso dá um outro programa aqui, né, doutor Fábio? Tem tipo de pisada. Tem gente que corre mais sentado, tem gente que corre mais inclinado, exatamente. Isso tudo interfere. Interfere. Por falta de orientação, de uma assessoria, de um educador físico, esse paciente ele pode sim desencadear alguns desconfortos, fascite plantar e por aí vai, por conta de uma não orientação. Tá. Vamos lá, olha, tem mais um benefício aqui, tá chovendo de perguntas, mas eu vou terminar aqui esse benefício aqui de exercícios para postura. Ajuda na boa oxigenação. Isso tem relação com o metabolismo, né? Os tecidos eles precisam de oxigênio para conseguirem fazer todas as funções, né? Tá. Então, o fato da gente fazer o exercício estimula o metabolismo e uma melhor oxigenação tecidual. Então, isso para tudo, cérebro... Pois né? e a gente Não está pensando de repente só na sua dor aí da coluna, mas você está recebendo benefícios globais. Cardiovascular, né? Então tem uma série de coisas. O humor também melhora Sim, se eu tenho essa oxigenação. Com certeza. Doutor Fábio, tá chovendo de perguntas aqui sobre que tipo de exercícios... Vamos trazer uma, porque essa é representativa, tá? A Débora tá dizendo assim, olha, sofro muito com dor na coluna e eu não sei como trabalhar minha postura e a lombar tá sentindo muito na hora dos exercícios e perco a força. Como trabalhar isso, doutor Fábio? Legal. Eu vou responder, pode ser com exercício? Vamos trazer a Tânia, que já está de plantão aqui, porque ela hoje traz exercícios para a gente fazer no nosso ritmo. Legal. E, ela já chega já... Quero imitar a mocinha ali. Taninha. Pode sentar aqui. Agora a Tânia vai ter que me imitar fazendo exercício errado. Eu quero ver se ela vai conseguir fazer errado aqui para o doutor Fábio corrigir. Olha, essa pergunta é muito interessante porque casa muito com o que a gente está conversando. E para algo que eu até não comentei ainda, que é a questão da consciência corporal. Qualquer trabalho postural que envolve força, mas que tenha postura, eu preciso, no primeiro momento, entender sobre consciência, ou seja, como eu percebo a minha postura. Então, o primeiro exercício que eu vou te indicar é se olhar no espelho, sentado, tá? Num primeiro momento, com os pés apoiados bonitinhos, igual a Tânia está. Braços relaxados ao longo do corpo, pode soltar o braço aqui do lado. E se enxergar, se a sua cervical, por exemplo, a cabeça, está muito inclinada para um lado ou para o outro, se ela está com muitas rotações, tá? Muitas vezes os pacientes adquirem essas posturas por hábitos inadequados, pela própria atividade, ombro muito elevado. E eles costumam fazer exercício dentro dessas assimetrias. Isso é muito ruim, porque eu favoreço cada vez mais eu reforço. Exato. Agora é o seguinte, e se eu consigo mexer, igual a Tânia, você mexeu com a cabeça dela, eu mexo, mas eu sinto dor, já é também um indicativo de um indicativo que provavelmente tem alguns grupos musculares que estão muito mais tensos, estão com contratura, e isso pode ser um motivo de dor, inclusive. Tá. Assim como na lombar também tem. Então, primeiro passo, antes de fazer exercício, a Débora está representando aqui todo mundo que mandou, tá? É se olhar no espelho. Se olhar no espelho e ver o que é que está diferente aí de uma coisa básica, normal. E aí, tendo essa primeira percepção, você já vai saber que durante as atividades você precisa prestar mais atenção. Tá? Então, essa é a primeira coisa, a consciência corporal. Eu vou fazer aqui alguns exercícios mais simples, tá? Só para mostrar algumas coisas que vai ficar fácil de vocês fazerem em casa. Então, o primeiro exercício é o seguinte, a gente vai ficar sentadinho aqui. Pode sentar aqui. No chão? Desculpa, deitada aqui, no chão. Deitada no chão já. Deitar é legal. Barriga para cima. E todo mundo pode fazer isso em casa, doutor Fábio? Pode fazer em casa, é super simples, tá? O que a gente adota aqui como uma primeira estratégia, pensando no fortalecimento da coluna e para manter uma boa postura? O abdômen. Então, essa região abdominal e do tronco precisa ser ativada. Então, a primeira coisa é colocar o braço, a mão embaixo aqui da coluna lombar. Isso, mais para cima um pouquinho, bem na curvatura. Isso. Na curvinha das costas. Isso, na curvinha das costas.
E fazer uma força para apertar a mão em direção ao chão. Exatamente como a Tânia está fazendo. Isso daqui é uma ativação já de musculatura Mas mais faz de profunda. novo pra gente ver o movimento. Olha lá, a Relaxa. barriga dela... A Tânia gosta de falar que a gente tem que sugar, né, Tânia, pra baixo. É isso. Essa ativação também depende de consciência. Se a pessoa não tem essa ativação, ela vai fazer vários exercícios com a coluna relaxada. E isso pode trazer pra gente mais sobrecarga. Tá. Então, essa ativação começa também da consciência. Então, contrai, sustenta 10, 15 segundos, respirando normalmente e solta. Pode repetir várias vezes, tá? Gente, ela só tá sugando o abdômen dela, ela não tá fazendo nenhum movimento aqui. É só, Exatamente. ela baixou, daqui a pouquinho ela solta a respiração e volta. Você vai perceber lá dentro o músculo sendo contraído. Depois disso, pode soltar. Depois que ela aprendeu, agora eu consigo associar isso a movimento. Então, por exemplo, um exercício simples é a ponte. Então, vai fazer a elevação do quadril, lembrando de ativar de novo essa região. E a Tânia fala aqui, ativa, agora você está recebendo destrinchado aqui pelo Dr. Fábio. Ativa significa endurece, enrijece aqui É isso mesmo. o abdômen. Percebe a contração. Nossa, realmente está contraindo, é isso que eu preciso. E aí ela vai fazer isso daqui durante alguns segundos. E quando a gente não está fortalecido, esse não vai ficar tão durinho, né? Não fica. Mas eu vou sentir um esforço ali de apertar essa Vai barriga. sentir às vezes até tremendo, fasciculando. Tá. É sinal que falta força. Quando a gente vai pegar algo que é muito pesado e não consegue, começa a tremer. É. Né? Vamos ver se ela tá tremendo. Tá nada, ela tá firme ali, olha. Aí pode voltar. Existem variações para ir aumentando um pouquinho a dificuldade. E você faz ele isométrico, levanta e fica para proteger, ou você faz vai e volta? Pode fazer as duas coisas. Faz isometria, né, que é faz a contração Levanta e sustentada durante alguns segundos, 10, 15 segundos. Ou pode fazer também o movimento de subir e descer, que é o isotônico. E ela chega a tocar o bumbum lá no chão de novo. Sim. Tá. Depois disso, a gente pode incrementar com mais dificuldade. Aí que tá. A gente pode ir aumentando a dificuldade e não precisa colocar peso. Porque, na verdade, é a dificuldade que está gerando mais sobrecarga. Ok. Então, ela faz a elevação e só tira o apoio de um dos pés. Pronto. E fica aí. E fica aqui. Aqui você consegue perceber o nivelamento, é que ela treina, né? Ela é educadora física, né? Então, o nivelamento da pelve, né, dessa região do quadril. Muitos pacientes não conseguem fazer isso porque vai cair a pelve, porque falta força. E é um treino para a gente começar a fazer. É mesmo. Então a gente, mesmo que voltar. falte força, a Tremer. gente vai fazendo um pouquinho, volta, faz um pouquinho, volta. Dentro do limite. Tá. Né? Isso não pode ser desgastante. Se fizer esse exercício e no final do dia tiver com muito mais dor do que o normal, alguma coisa está errada. Ok. Tá? Outro exercício simples, vamos fazer a prancha em 4 apoios. A prancha geralmente assusta muita gente, né? Mas a gente vai fazer aqui uma prancha. Quem nunca fez, parece que não tá fazendo nada. Olha assim, mas isso aí não é nada. Mas vem olhar aqui, tenta fazer aí na sua casa para você Essa ver. primeira prancha é apoiada no joelho, é simples. Então, a mesma ativação que nós tivemos deitado de barriga para baixo, agora ela vai fazer. Ela chega aqui, eu vou fazer igual ela faz comigo no treino. Ela Vai lá, chega aqui, Telo. ela faz assim, ó. Tá duro, gente. Tem que estar durinha a barriga, não é simplesmente isso. a posição. Não, porque se eu não tiver com ela ativada a musculatura, a coluna lombar vai arquear e aí que gera sobrecarga. E muitas vezes a gente faz o exercício com a lombar relaxada, né? A gente costuma- Quanto Pode tempo de voltar, prancha? pode Porque voltar. a gente já tá deixando ela de castigo ali. 10 segundos, 15 segundos. Para quem ainda não faz, 5 segundos já é alguma coisa. Tá bom. E isso se repetindo à medida que a gente consegue. Aí eu faço 5 segundos, descanso, faço mais 5 segundos, umas 3 vezes pelo menos. Pode fazer 10 vezes até, tá? Não precisa ser pouco tempo, não. E aí isso, de forma frequente, vai aumentando as possibilidades. Então a gente pode evoluir depois por uma prancha já com apoio de pé e não mais com apoio de joelho. Olha lá, ela tirou o joelho E aumenta a esticou a perna. dificuldade. Tenta relaxar a lombar, só para mostrar para eles. Ó, quando a lombar relaxa, ela desce. Agora ativa, vai lá. Mas assim estava errado, porque daí eu vou estar sobrecarregando o meu quadril. Exatamente. Aqui ela mantém bem ativada. Relaxa de novo. Aqui eu sobrecarrego a coluna. Pode relaxar. Tá bom. Bem importante a gente olhar a postura ideal do exercício, senão a gente E aí, piora o negócio. Exatamente. E aí é um exercício de força. Vem pra cá, Tânia, que a gente já vai... Daqui a pouquinho vai ser sua vez aqui de fazer no nosso ritmo. É um exercício de força, mas que auxilia no trabalho da percepção e do fortalecimento da musculatura da coluna. E isso vai ajudar quem tem dor nas costas muito.
Dr. Fábio deu só assim umas pinceladas, tem muita coisa que você pode fazer aí ao seu alcance, inclusive treinos que nós já passamos aqui, mas eu quero agradecer pela conversa, Dr. Fábio, sempre muito Obrigado. bom ter você aqui. Obrigado a vocês. Nosso público gosta muito e você que aproveitou essa conversa vai poder, de repente, fazer a sua pergunta direto para o Dr. Fábio lá no Instagram dele, @FábioBoldrini_oficial no Instagram, @FábioBoldrini_oficial, tá aqui na sua tela também. E até uma próxima, se Deus quiser. Tânia, a gente já não vou me despedir não, porque daqui a pouquinho ela volta aqui fazendo um treininho pra gente. Você, eu fazermos da cadeira, do sofá e já termos esse ganho de repente aqui. Vou ali e já volto com ela, mas ainda hoje tem repolho assado aqui na nossa bancada. Olha que receita linda com ingredientes que todos temos. A gente volta já.